Parece que já estamos ao vivo aí, né? Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite, Teixeira. Boa noite, doutor. Doutor Sérgio, meu presidente Hamilton aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Então, tudo jóia. Então, deixa eu dar uma palhinha aqui. Nós tivemos aí uma decisão, parecer, na verdade, do Ministério Público, referente à questão do dissídio nosso, né? Então, muitos trabalhadores nos grupos de WhatsApp têm tido diversos entendimentos com relação ao que quis dizer o parecer do MP. Então, a pedido aí do nosso presidente, nós vimos por meio do canal aí do sindicato esclarecer aí por intermédio do doutor Sérgio o que significa esse parecer do Ministério Público e qual a expectativa que os servidores têm com relação a esse parecer. Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao doutor Sérgio aí pela participação, o meu presidente aí em exercício, Hamilton Marreta, né? E, por gentileza, doutor, qual o significado real desse parecer e o que pode ser benéfico ou não para nós, servidores públicos? Bom dia. Boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Porque eu estou ouvindo com uma certa microfonia. Tá dando uma microfonia também no meu. Deixa eu dar uma baixada no som aqui. Melhorou? Melhorou. Bom, vamos lá. Eu recebi, foi no último sábado, se eu não me engano, ou no último domingo, uma mensagem do diretor Teixeira, colocando sobre uma possível decisão no processo de dissídio que versava sobre uma decisão, na verdade, né? Eu fui entrar no processo e tentar entender o que era. Na verdade, não é uma decisão, é um parecer do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Ministério Público, sobre o processo de dissídio coletivo, porque todo processo de dissídio coletivo, necessariamente, ele tem a obrigação de ter um parecer do Ministério Público com relação àquele tema. Então, o relator do processo encaminhou o processo ao Ministério Público para que a Procuradoria-Geral do Ministério Público mandasse um parecer com relação ao processo em si. E cabe aqui alguns comentários com relação ao que diz o parecer, porque, apesar do contexto do parecer dar um intuito, dar uma impressão de negatividade, ele tem pontos positivos para o servidor. Diferente do que muita gente pensa, a greve, na verdade, que foi instaurada pelo Sindicato de Praia Grande, ela teve os seus efeitos extremamente positivados. Além do acordo que foi feito na mesa de negociação, o primeiro acordo em dissídio coletivo de um sindicato de servidor público no estado de São Paulo feito na mesa de negociação, foi o nosso. E esse acordo, ele teve procedimentos, ele teve, na verdade, repercussão muito positiva, além da repercussão, pontos muito positivos. Apenas, eu vou fazer um breve comentário e uma breve explanação sobre o parecer do Ministério Público. E depois eu vou finalizar falando especificamente do processo em si.
porque essa live, na verdade, é uma live esclarecedora, é apenas para esclarecer o servidor sobre o que é o parecer, o que ele traz de negativo e de positivo e para que ele serve, e o que nós esperamos e quais as nossas expectativas do processo de dissídio coletivo que ainda está em trâmite no Tribunal de Justiça. A greve ainda não acabou. Para que todos fiquem cientes, a greve apenas está suspensa. Desde da instalação da segunda audiência, onde foi feito o acordo, a greve ela foi suspensa. A partir do momento em que ela for julgada, é que vai ter que ser feita uma nova assembleia para que se decida, na verdade, o que vai ser feito dali por diante. Mas a partir desse momento, nós não temos que falar em julgamento, o processo não foi julgado ainda. Então, se o presidente em exercício Hamilton me permitir, eu já vou entrar no tema logo do parecer do Ministério Público. Microfone seu está desligado. Sim, permitido, doutor. Boa noite aí a todos. Boa noite, Teixeira, nosso diretor Teixeira. Boa noite ao doutor aí, sempre pronto aí, tá, dando essa explicação, essa explanação aos nossos servidores, que merecem todo o respeito, e o doutor vai esclarecer, para que não haja dúvida, no sábado, quando isso soou na rede social, muitos servidores entraram em contato pedindo um esclarecimento e está aí, o doutor para tirar todas as dúvidas, doutor, e passar para os servidores que a greve ela foi positiva, sim, Alguns frutos já estão sendo colhidos, outros vão ser colhidos. Então, gente, a greve, vocês não têm noção, é que nem o doutor falou aí, a primeira do estado de São Paulo, uma mesa de dissídio coletivo, de servidores públicos. Então, isso não é pouca coisa, isso é um grande avanço, com certeza nós somos espelhos para muitos outros municípios. E, doutor, explique aí da forma técnica esse parecer do MP aí, que muitos servidores ficaram com dúvidas. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais didático possível para que todos possam entender. Quando nós entramos com o processo de dissídio coletivo, isso foi instalado diretamente na segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse procedimento, ele, na verdade, ele traz para a gente uma obrigação para que a parte contrária venha dar uma resposta depois da audiência de conciliação. Quem é a parte contrária no processo de dissídio coletivo? É a administração pública, é a administração da prefeitura. Como eu disse no início da minha fala, o processo de dissídio coletivo, ele impõe, na verdade, que o processo seja encaminhado à Procuradoria-Geral do Ministério Público, para que ela ofereça um parecer técnico sobre os termos do processo. Porque, na verdade, o Ministério Público ele atua nesse processo como um fiscal legis, ou seja, ele é o fiscal da lei, ele é o fiscal da legalidade do processo de dissídio coletivo. Então, ele tem que dar um parecer sobre o que ele entende ser legal e sobre o que ele entende ser ilegal no processo de dissídio coletivo. Eu vou fazer um repasse sobre o parecer para que fique bem claro para todo mundo quais os termos que são elencados no parecer pelo Ministério Público. Após eles colocarem tudo que foi feito até o momento do encaminhamento para eles, eles falam no item 1 sobre um pedido reconvencional. E aí ficou uma dúvida: o que é um pedido? O que é o pedido reconvencional? Na verdade, o que é uma reconvenção? Tecnicamente, quem não é um operador do direito, quem não conhece direito, quem não trabalha com isso, acha um pouco estranho. O que é uma reconvenção? Reconvenção nada mais é do que um instrumento processual onde o réu, dentro do processo, dentro de qualquer processo, ele possa contra-atacar o autor.
Isso é uma reconvenção, entendeu? Então, quando a gente fala em pedido reconvencional, a gente está falando de um pedido do réu atacando o autor. Quando o Ministério Público, lá no seu parecer, fala assim, quanto ao pedido reconvencional, ele está falando quanto ao pedido que a administração fez contra o sindicato e o servidor público no próprio pedido de dissídio coletivo. Ou seja, é o parecer do Ministério Público dando negativa procedência ou improcedência para a reconvenção da administração. Porque o que a administração fez no processo de dissídio? Ela fez, dentro do processo, um pedido para que fosse julgada ilegal a greve. Essa foi a reconvenção da administração. Ela pediu que o juiz julgasse a ilegalidade da greve. Só que ela já tinha feito um acordo, na verdade, com o sindicato quando ela fez isso. Inclusive, nos nossos memoriais, nós colocamos um pedido de condenação da administração por má conduta ou por má fé, né? Por ela ter feito um pedido de ilegalidade num processo onde ela já concordou ser legal. Porque a partir do momento em que ela concorda em, inclusive, pagar os dias de paralisação, ela está dando legalidade para esse movimento. Então, nesse pedido dela de reconvenção, o Ministério Público disse que ali não era o momento, como nós dissemos. Por quê? No processo de dissídio coletivo, não se busca, na verdade, a vitória ou a derrota. Busca-se a declaração de um direito. E nesse momento, onde nós entramos com o dissídio coletivo, eles pediram a vitória da administração. E o que o Ministério Público disse? Olha, aqui não é o local ideal para que você peça isso, porque esse processo de dissídio coletivo, nesse processo de dissídio coletivo, não cabe esse tipo de reconvenção, esse tipo de pedido. Então, quando ela fala que falta interesse de agir para a reconvenção, ela está falando que falta interesse de agir para a administração contra o sindicato na reconvenção, entendeu? Então, esse é um ponto positivo do parecer do Ministério Público. O parecer, ele é todo focado nos 3 itens, basicamente, que ficaram sem decisão depois do acordo. Especificamente, a correção salarial, especificamente o cartão alimentação dos aposentados e especificamente a conversão em pecúnia da licença-prêmio. Esses 3 itens, na verdade, é que serão julgados. A greve, na verdade, não será julgada. O que será julgado são os 3 itens do dissídio coletivo que não foi feito um acordo na mesa de negociação. A legalidade da greve não entra nesse julgamento. Tecnicamente, o tribunal vai dizer, olha, pode ser dado o aumento ou não pode ser dado o aumento, pode ser feito o cartão alimentação ou não pode ser feito o cartão alimentação, ou pode ser feita a conversão em pecúnia da licença-prêmio ou não. O parecer do Ministério Público, ele é todo focado, na verdade, em um princípio. Qual é o princípio? O princípio da constitucionalidade, onde afirma que apenas ao chefe do executivo é permitido legislar sobre a remuneração do servidor público. O parecer todo, se você for ver, do início ao fim, ele trata sobre esse tema. Ele diz especificamente que os 3 itens que não foram acordados na mesa de negociação são itens específicos de natureza econômica, ou seja, são itens que versam sobre a remuneração do servidor. Quando eu falo remuneração, eu estou falando especificamente do salário, estou falando especificamente do cartão alimentação, que eles, apesar de entenderem ser de caráter indenizatório, entra no rol de remuneração, porque depende de verba específica pelo poder administrativo, e o pagamento em pecúnia da licença-prêmio, que também entra como remuneração por ser uma verba paga em dinheiro, né? O que o parecer diz? O parecer diz que o Poder Judiciário não tem esse poder de legislar
de impor o pagamento do salário do servidor para aumento ou para redução. Isso cabe única e exclusivamente ao Poder Executivo da administração pública. Isso em direito a gente chama de vício de iniciativa, ou seja, a iniciativa é específica do chefe do Executivo. Nenhum vereador, nenhum juiz, nenhum procurador pode legislar ou pode impor o pagamento de remuneração para o servidor público. Porém, ele coloca, pela extinção do processo de dissídio coletivo, justamente sem resolução do mérito. Ou seja, qual que é o mérito da ação? O mérito da ação é instalar o dissídio coletivo para que seja declarado que a administração é obrigada a pagar o salário com aumento de 6,87%, que ela seja obrigada a pagar o cartão alimentação para os aposentados, o que ela seja obrigada a pagar a 50% da licença-prêmio em pecúnia. O Ministério Público não decide, ele apenas coloca a posição dele. E a posição dele é de que o judiciário, ou seja, o tribunal, não pode julgar esses 3 temas. Essa é a posição do Ministério Público. Aonde está o ponto positivo? O ponto positivo está única e exclusivamente que nós não estamos buscando, na verdade, com o dissídio coletivo, o estabelecimento de uma convenção coletiva de trabalho. Porque é claro, notório e constitucional que o servidor público não tem convenção coletiva de trabalho. O servidor público não é regido pela CLT, e a CLT é quem rege, na verdade, as convenções coletivas de trabalho. O que nós buscamos no nosso processo de dissídio coletivo, que, na verdade, eles entendem como dissídio econômico e nós entendemos como dissídio jurídico. Por quê? Porque nós buscamos única e exclusivamente a aplicação do princípio da legalidade. Qual é o princípio da legalidade nesse tema específico? É a aplicação da lei. Por quê? Num primeiro momento, com relação ao aumento de salário, nós entendemos que a Lei Orgânica do Município e o Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 15 de 1992, elas impõem que a administração aplique, no mínimo, o reajuste aplicado ao salário mínimo nacional. Ou seja, ela não poderia dar ao servidor um aumento menor do que 6,87%, que foi o aumento aplicado ao salário mínimo em janeiro. Essa é a nossa tese no dissídio coletivo, para que isso seja legalizado, seja aplicado a partir do princípio da legalidade. Ou seja, nós entendemos não se tratar de um dissídio de natureza econômica, mas sim de um dissídio de natureza jurídica. Dissídio coletivo plenamente aceito e acatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com relação ao cartão alimentação, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque o cartão alimentação já tem um processo que está correndo no Tribunal de Justiça e já foi encaminhado, inclusive, para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O que nós pretendemos com esse pedido no dissídio coletivo? Que a administração conceda ao servidor aposentado uma coisa chamada a recomposição do que ele perdeu. Ou seja, a aplicação da lei ou da desconstituição, da desconstrução da lei a partir do momento em que ela foi revogada. O que é isso? Isso significa que nós pretendemos que, no mínimo, o servidor aposentado que já tinha o cartão alimentação possa continuar tendo o cartão alimentação. E a revogação possa ser a partir do momento da revogação para frente. Mas, independente disso, pensando nos servidores que vão se aposentar futuramente, nós apresentamos à municipalidade também a possibilidade da alteração desse benefício com uma outra natureza jurídica, uma natureza jurídica assistencial, onde nós pedimos o parecer da Procuradoria-Geral do Município, a PROGEM, e esse parecer da Procuradoria-Geral do Município ele já foi dado como positivo, ou seja, eles já entenderam ser constitucional
a lei que nós apresentamos como paradigma, que na verdade foi a lei do município de Taquaritinga, onde já existe esse benefício plenamente instituído, e esse benefício que foi instituído, nós queremos que ele seja instituído na Praia Grande. Com relação a esse tema, é um pouco mais complexo, porque, tecnicamente, o tribunal não vai julgar pelo retorno do cartão alimentação. O nosso objetivo é que esse benefício possa ser convertido em benefício assistencial através de um novo acordo junto à administração. Tanto é que nós já propusemos uma nova audiência de conciliação específica para esse tema, a qual foi despachada na data de hoje, especificamente dia 10 de junho. Essa é uma informação muito fresquinha, tá? Eu acabei de receber aqui a intimação de que o relator do processo de dissídio pediu o processo de dissídio para a mesa dele, porque a pedido da colega doutora Carla, que trabalha conosco no sindicato, nós juntamos a esse processo de dissídio já o parecer favorável da Progem e solicitamos uma audiência de conciliação para que nós possamos fazer uma conciliação no processo de dissídio com relação a esse tema, aplicando o benefício assistencial de natureza social da forma como Taquaritinga tem. Então, nesse sentido, com relação ao cartão alimentação, é um pouco mais complexo, porém nós já demos a solução também. Mas o processo também não foi julgado com relação a esse tema. Apenas o Ministério Público entende que também é um dissídio de natureza econômica. E com relação ao pagamento da licença-prêmio, dos 50% da licença-prêmio em pecúnia, dando ao servidor o direito de gozar os outros 50% com descanso, isso está previsto na Lei 15 também. Então, também é um dissídio de natureza jurídica que nós pretendemos que a municipalidade apenas reconheça que ela descumpre a lei. E tem que cumprir a lei, dando ao servidor a oportunidade de receber 50% quando ele fizer esse requerimento em pecúnia, em espécie, e gozar os outros 50% da licença-prêmio da forma como lhe convier. Entendeu? Então, os 3 itens, na verdade, que pendem ainda de julgamento são esses 3 itens. E nesse contexto específico, eles ainda não foram julgados. O processo segue, tanto segue que eu recebi um despacho hoje do desembargador Roberto Solimene, que, na verdade, é o relator do processo de dissídio coletivo, que diz o seguinte: recebi hoje esse despacho, ele foi protocolado no dia 7, mas subiu ao processo apenas hoje. Às 16h25, em minha caixa de mensagens eletrônicas, tem o e-mail dele aqui, assinado pela doutora Carla Costa da Silva, mas eu postulando designação de audiência de conciliação, além de outras considerações. Respondi incontinente, copiando do próprio doutora Carla em meu gabinete. Determino que se junte aqui o print das mensagens, e-mail e minha resposta, retornando à conclusão para deliberações a respeito. Ou seja, esse processo ainda terá alguma audiência de conciliação, sim ou não. Certamente ele vai deferir essa conciliação, porque é princípio do tribunal que a conciliação seja a principal, a busca da verdade real através do acordo entre as partes. E o parecer do Ministério Público, diferente do que muita gente falou, não é uma decisão dando negativa ao nosso processo de dissídio. O parecer do Ministério Público simplesmente é a posição do Ministério Público com relação ao que eles entendem ser o nosso pedido, ou seja, de natureza econômica, que nós entendemos ser de natureza jurídica, com a simples aplicação do princípio da legalidade. Então, tecnicamente, para que todos fiquem tranquilos e para que todos saibam, o processo segue da mesma forma. A greve não acabou, porque, na verdade, ela está apenas suspensa. O processo de dissídio, na verdade, ele continua seguindo da mesma forma, como nós propusemos no início. Os 3 itens que ainda pendem de julgamento não foram apreciados pela Câmara do Tribunal e serão julgados pelo grupo de desembargadores que fazem parte da
Câmara Julgadora. Então, tecnicamente, não há com que se preocupar com relação a isso, especificamente com relação a esse parecer. É apenas um parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Subprocuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, com relação ao nosso processo. E, para finalizar, a comunicação fresquinha que eu gostaria de fazer é essa de que nós propusemos uma nova audiência de conciliação para tratar única e especificamente do tema relacionado ao cartão alimentação dos aposentados, porque nós entendemos que esse é um tema que pode ser resolvido agora com uma conciliação, a partir do momento em que temos o parecer favorável da própria Procuradoria-Geral do município, ou seja, o próprio órgão julgador do município que entende, que dá segurança jurídica à prefeita para que ela possa promulgar essa lei, já disse que é possível. Então, nós entendemos que, fazendo um acordo junto ao Tribunal de Justiça, ela não tem por que dizer que não vai fazer, porque, inclusive, essa verba já está destinada. Essa verba já foi prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado. Então, teoricamente, não tem por que ela falar que essa forma de aplicação não é possível. Então, ela pode fazer isso agora para que seja válido a partir da próxima legislatura. Ou seja, ela não pode deixar uma despesa para o novo prefeito que não tenha sido prevista na legislação. Essa está prevista. Então, ela pode fazer com que ela seja aplicada a partir de janeiro. Teoricamente, é isso que se pretende com essa audiência de conciliação que nós pedimos agora para o Tribunal de Justiça. E o processo segue. O processo não acabou. Para que todos fiquem tranquilos, a greve foi positiva, é o primeiro acordo feito no Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo, como eu disse, de servidor público, e nós temos plena convicção de que, sendo um dissídio de natureza jurídica, ele pode sim ser julgado procedente. E se for, por algum acaso, julgado improcedente, nós ainda podemos recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Então, teoricamente, ainda tem água para passar por debaixo dessa ponte aí. Doutor, tira uma dúvida aqui, acredito que seja evidente. Caso a prefeitura sinalize que realmente vamos fazer a partir de janeiro, aqueles servidores que já recebiam voltam a receber, correto? O processo que está em curso, nós iríamos entrar com a desistência dele ou não? Ou aguardaríamos o julgamento do recurso? Na verdade, se por algum acaso houver a concordância da municipalidade com relação ao retorno do cartão alimentação, o processo que está no Superior Tribunal de Justiça, ele perde o objeto. Então, certo, tecnicamente, não podemos nem seguir com ele, porque o objeto é que retorne. Uma vez que retornou, ele perde o objeto. Então só nos resta torcer, né? Porque a gente fica muito assim chateado que essa promessa do cartão alimentação, só para refrescar um pouco a cabeça do trabalhador, principalmente dos aposentados, essa promessa de uma saída jurídica para o restabelecimento do cartão alimentação foi uma promessa de campanha política da prefeita na época, né? E em que ela colocou isso nas suas propagandas, né? E, infelizmente, já estamos aí praticamente no término do mandato dela. Eu espero que a prefeita cumpra aquilo que prometeu, né? Porque senão não dá para acreditar em mais outra, uma suposta continuidade aí, um governo desse dizendo que vai fazer. Aí fica difícil, né? De acreditar nisso daí, né? Teixeira, na verdade, é assim, foi uma promessa de campanha, não foi cumprida. Nós estamos num ano eleitoral, novas promessas de campanha virão. Então, nós temos que saber exatamente, o servidor tem que saber exatamente, nesse momento, quem realmente representa o servidor, quem vai realmente representar o servidor, seja ele na cadeira do executivo, seja ele na cadeira do legislativo. Então, tecnicamente, o que nós temos que buscar agora, juridicamente, nós estamos fazendo o que é possível e até o que é impossível. Agora, fica na mão do eleitor, nas próximas eleições,
que isso se defina de uma forma mais concreta, porque novas promessas também virão. Então, nós temos o quê? Nós temos que buscar uma renovação da Câmara Municipal, temos que buscar uma nova proposta, na verdade, de força para o Executivo de Praia Grande, porque a gente está cansado de ver promessas aí, e essa promessa, na verdade, é uma promessa de campanha da prefeita Raquel. A gente sabe que a continuidade do processo eleitoral agora, de quem vai vir, seja ele de um lado ou de outro, depende muito da força do servidor. Nós estamos falando aí, por baixo, de 15 mil servidores. Então, são 15 mil pessoas votando. Então, na verdade, agora é a hora do servidor se posicionar, seja ele no legislativo, seja ele no executivo. E eu digo mais. Eu não queria te cortar, já te cortando. A prova disso está nas manifestações que nós fizemos. Exatamente. Na quantidade de pessoas que nós colocamos na rua com esse movimento de greve, que nunca Praia Grande viu isso, e o servidor público de Praia Grande está de parabéns pelo que fez. O que Praia Grande mostrou ao estado de São Paulo, ninguém mostrou. Então, nós temos que continuar nessa luta dessa forma com quem está protagonizando isso, que, na verdade, é o próprio servidor. Perfeito, doutor. Perfeito. Teixeira, desculpa aí te cortar. Só para lembrar que a administração sempre alegou a questão jurídica de não poder conceder o cartão alimentação dos aposentados, né? Sempre foi a fala da administração: eu quero dar, mas não tenho subsídio jurídico. Hoje, tem o próprio parecer aí da Procuradoria-Geral do município dizendo que ela tem legalidade, sim, para conceder o benefício. Não dá porque não quer, não é isso, doutor? Exatamente, Hamilton. Nesse momento específico, a segurança jurídica está nas mãos da prefeita. O próprio procurador do município deu a ela segurança jurídica para conceder o benefício assistencial para o aposentado. Então, está na mão dela. Inclusive, nós já mandamos para ela um projeto de lei pronto para que ela possa simplesmente botar o nominho dela embaixo e encaminhar para a Câmara. Foi mastigado, né, doutor? E esse acordo, doutor, só para que esclareça aí para os nossos aposentados e para os servidores, esse acordo também pode ser feito lá no tribunal, né, de natureza jurídica, é isso? Exatamente. O acordo do cartão? O acordo pode ser feito no tribunal, e a partir do momento em que for feito no tribunal, essa é a nossa intenção. Ele torna obrigação para a prefeita, por isso que nós queremos audiência de conciliação. Então, só depende da administração querer resolver aí o problema, né, de tão sonhado aí dos servidores aposentados, né, esse benefício que faz tanta falta, né, para esses servidores, fez e faz até hoje. Então, assim, hoje a administração não pode alegar mais nada, só falta a boa vontade. E outra, dinheiro tem, né, porque a própria administração falou, né, em tom e voz alta aí que o dinheiro está guardado, né, doutor? Então, só cabe aí a administração resolver o problema aí dos aposentados. Não pode dizer que não tem dinheiro, porque já foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado. E mesmo que tenha havido uma recomposição com a redistribuição dessa verba, eles, como já está previsto na lei do ano passado, eles podem reaplicar para o exercício posterior. Então, tecnicamente, eles podem muito bem fazer a lei agora para garantir ao servidor, no mínimo, o direito a partir de janeiro de 2025. Perfeito, bem colocado. Perfeito. Então, acho que é isso aí, doutor. Né, eu acho que o servidor entendeu, né, o senhor explanou muito bem aí sobre, né, o processo aí do dissídio coletivo, sobre esse parecer do Ministério Público de São Paulo, né, e eu acho que está bem claro, né, que as coisas, a administração também tem que ter boa vontade, né, doutor, para poder avançar essas pautas aí que interessam aos nossos servidores públicos. Na verdade, Hamilton, o
movimento grevista que foi deflagrado e os resultados que foram obtidos com esse movimento, eles são únicos, não só na Praia Grande, mas, como eu disse, no estado todo. O acordo que foi feito na mesa de negociação com a administração, ele foi desenvolvido até para outros municípios como exemplo, porque nenhum outro município tinha conseguido isso que nós conseguimos aqui. Então, dessa forma agora, como nós estamos colocando sobre o processo em si, nós temos bastante expectativa positiva que, inclusive, eles entendam como um dissídio, o tribunal entenda, na verdade, como um dissídio de natureza jurídica, e esse dissídio seja julgado procedente com a imposição do cumprimento da lei orgânica do município, no sentido de obrigar o aumento salarial nos termos do que a lei impõe, ou seja, nos termos do que foi colocado, do que foi beneficiado pelo presidente da República no aumento do salário mínimo nacional, que é o que a lei impõe, a lei orgânica do município impõe isso. Então, nós entendemos que tem que ser dessa forma. Perfeito, doutor, perfeito. Não tem nada julgado ainda, não existe ainda uma decisão definitiva, e, para finalizar, mesmo que ela seja negativa, nós ainda temos a possibilidade de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, onde o parecer pode ser favorável, no sentido de entender, como o Superior Tribunal de Justiça já entendeu, haver dissídio de natureza jurídica com o cumprimento de lei e o descumprimento pela administração pública, entendeu? Doutor, perfeito, muito bem aí pela sua explanação, né? A gente agradece mais uma vez aí a boa vontade, doutor sempre à disposição, né? E desejar uma boa noite para o senhor, né? Teixeira, quer falar alguma coisa? Eu só queria deixar um recado aí para os servidores, para que eles não desanimem aí, né? Como foi bem explanado pelo doutor, a greve ela está suspensa. Estamos passando aí num ano atípico, né? Um ano eleitoral, onde muitos candidatos farão aí suas promessas, principalmente aqueles que se encontram no mandato ainda, né? Eu estou vendo candidato aí tirando fotinha, visitando a base. Então, eu queria alertar o servidor, toma cuidado com esses candidatos, procura avaliar o histórico dele, o que ele apoiou durante o seu mandato aí nas pautas de servidor público, o que ele fez, o que ele não fez, né? Eu tenho certeza que nós precisamos de uma renovação, nós precisamos de pessoas comprometidas com o servidor público, né? Somos uma categoria aí muito carente de benefícios comparado aí aos municípios vizinhos, né? Enxergo aí esse movimento grevista que nós fizemos na cidade como algo inédito e vitorioso, porque o sindicato vinha pleiteando aí, desde quando nós assumimos, o retorno da falta abonada, que nós entendíamos que era uma tremenda injustiça uma secretaria ter para os seus servidores e as demais secretarias não. Então, nós conseguimos mudar essa realidade, conseguimos fazer com que a administração enxergasse o quanto ela estava sendo injusta com os demais servidores públicos. Então, isso, a gente também já está na expectativa aí do projeto ser enviado já para a Câmara, onde todos passarão a ter o mesmo direito, que é igual como a lei determina, né? A lei ela tem que ser igual para todos, né? Questão do cartão alimentação aí, mais uma faixa aí que vai ser criada para quem não tinha não tinha esse direito. Então, isso tudo, gente, foi uma vitória. E a luta, ela não acaba. A luta, ela é sempre proativa, né? Então, a gente tem que estar sempre brigando aí pelo direito dos trabalhadores. O sindicato sempre estará de portas abertas e para atender a todos aí, tá? E amanhã nós temos mais uma live aí, né, Maeta? Vai ter um bate-papo aí com o
diretor Renan, vai falar sobre amanhã, às 19 horas, a partir das 19 horas, a gente tem nossa live semanal, né, com a diretoria, e onde a gente vai falar de todas as pautas, todos os temas, né, tudo aquilo que envolve o servidor público e sindicato. Então, amanhã a gente assista a live, vai ser uma live bem produtiva. Beleza. Né? E assim, vou deixar aqui já meu boa noite, agradecer aí o diretor jurídico Teixeira, agradecer ao doutor Sérgio também, mais uma vez, obrigado aí por sempre o senhor estar à disposição e sempre buscando sempre o melhor na questão jurídica, pelo conhecimento que o senhor tem, buscando sempre fazer o melhor para o servidor público, né? Então, obrigado mais uma vez e boa noite a todos aí que estão assistindo. Boa noite a todos os colegas que estão assistindo aí. Eu que agradeço. Boa noite, Teixeira. Boa noite, amigo. Boa noite aí, doutor.